Chegou a hora, a gente atualiza para você aqui no Fast News as últimas informações da guerra na Ucrânia, pelo horário de Brasília, agora 11 horas e 18 minutos. Passados 10 meses do início da guerra, a Rússia voltou a pressionar a Ucrânia no campo diplomático. E quem atualiza as informações do conflito é o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Desde as primeiras horas deste dia, vemos que as declarações bastante polêmicas do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, abalaram grande parte da geopolítica europeia, na qual uma espécie de ultimato foi dado aos ucranianos sobre aceitar as exigências colocadas pela Rússia nas questões territoriais. Lavrov basicamente disse que a Rússia busca uma unificação dos povos historicamente russos e, portanto, não veriam distinção entre a cultura, a língua e a história ucraniana daquela que tem na Rússia. E disse também que, caso essas medidas não sejam aceitas de bom grado pelos ucranianos, terão que ser impostas através da via militar. Nós vemos então que isso pode também indicar uma nova ofensiva dos russos, ainda planejada para este ano de 2022, como uma forma de retaliação à visita de Zelensky aos Estados Unidos na última semana, às suas falas ao Congresso americano e também a cada vez mais evidente aproximação do governo de Zelensky com o governo norte-americano, os rivais históricos da Rússia. Nós vemos também que, nesse sentido, as batalhas têm se intensificado na região do Donbás. Afinal, apesar dos russos terem colocado parte das regiões da Ucrânia como parte de seu território através de suas novas anexações, isso não se demonstra verdadeiro no ponto de vista territorial e militar, onde eles não detêm o controle de 100% dessas províncias, principalmente da região de Donetsk, Bakhmut e a região de Kherson, onde nós vimos aí a retomada histórica dos ucranianos há algumas semanas e as dificuldades também da população civil enfrentando apagões cada vez mais constantes e as frias temperaturas do inverno. Ao mesmo tempo, nós vemos que os europeus podem se complicar nas questões energéticas, já que pretendem colocar um patamar máximo no preço do barril de petróleo russo vendido aqui dentro do continente na faixa dos $60, ao contrário aí dos 90, 93 dólares que são praticados no mercado internacional. Tal medida entraria em prática apenas em fevereiro de 2023, mas os russos já anunciaram que, se houver um teto para o preço de seu petróleo, eles deixariam de vender definitivamente para os europeus, o que poderia levar o preço dessa commodity dentro da Europa ainda mais para cima, considerando também a alta inflação que a Europa já enfrenta neste ano e também todas as questões relacionadas à crise energética em diversos países, algo que os países europeus podem repensar caso haja um corte total dessa venda de um produto tão essencial para a economia de múltiplos países. Por último, esse drama geopolítico vivido na Europa e também as atualizações diárias da guerra, continuaremos passando para nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Cascais, em Portugal, para a Jovem Pan News. Ok, então o registro do Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, hoje falando com a gente de Cascais. Agora, Elaine, queria a sua avaliação sobre essa situação de momento. A gente começa a ver agora, pelo menos por parte do lado russo, declarações e fala sobre possível fim da guerra, né? Algo que a gente não tinha até alguns meses atrás. Essas negociações diplomáticas pareciam estancadas, né? Apesar de aquelas reuniões que tivemos no começo do conflito, né? Mediadas pela Turquia, inclusive, tudo isso desapareceu por um tempo e agora tivemos, nessa semana, essa declaração importante que o Luca lembrou do presidente russo, Vladimir Putin, e hoje do ministro russo, Sergei Lavrov. Você acredita ainda em saída diplomática para esse conflito, Elaine? A gente torce para que isso aconteça, né? Eu participei do Fast News da TV Jovem Pan no dia 23, agora, véspera do Natal, né? E nós falávamos justamente sobre essa questão da guerra na Ucrânia, de que os Estados Unidos iriam apoiar no sentido de não fornecer mais a tecnologia necessária para a Rússia seguir com o seu arsenal contra a Ucrânia, né? Quer dizer, você tem hoje o apoio tecnológico é fundamental dentro de uma guerra, né? Você tem a necessidade aí dos drones e de outros meios de tecnologia, e os Estados Unidos, boicotou, disse que faria um boicote à Rússia com relação a todos os incrementos tecnológicos necessários para que ela seguisse na empreitada contra a Ucrânia. E aí a gente teve uma sinalização da China
de possivelmente substituir este apoio norte-americano. E isso ficou bastante ruim, porque com esse estrangulamento tecnológico, a gente poderia finalmente caminhar aí para um acordo diplomático e para o final da guerra. Possivelmente, mesmo aí com essa possível sinalização da China, parece que a Rússia caminha para o entendimento de que o fim da guerra seja o caminho mais viável e próspero aí para 2023, e a gente torce para que eles de fato sigam nessa esteira, né? Já que a guerra se estendeu por um prazo muito maior do que se previa. A gente tem aí praticamente um ano de guerra, e a Rússia tem tido apoio da Europa e dos Estados Unidos, e até onde pôde bravamente contra o poderio econômico russo.